O técnico Dorival Júnior trabalha muito para mudar uma certa história no Galo. Desde o início da década de 90, um técnico não começa e termina uma temporada em seu cargo no Galo. O último a alcançar o feito foi Jair Pereira, que comandou a equipe atleticana de janeiro de 91 a março de 92. Depois disso, quem mais se aproximou desta marca foi Levir Coupe, que estreou pelo Galo em 3 de junho de 2006 e levou a equipe de volta à primeira divisão com a conquista do título da segundona. Levir foi mantido no cargo para o ano seguinte, em 2007, quando o time atleticano foi campeão mineiro. O treinador, no entanto, se transferiu logo após o término do Mineiro, quando recebeu a proposta para dirigir o clube japonês Cerezo Osaka. Levir Coupe ficou praticamente um ano à frente do Atlético, mas sem começar e terminar uma mesma temporada. Luxemburgo, contratado em dezembro de 2009, também não chegou ao final da temporada, sendo dispensado após a goleada por 5-1 para o Fluminense em setembro. Entre 92 e janeiro de 2011, o Atlético foi comandado por 47 técnicos. Ao terminar uma temporada e iniciar a seguinte, Dorival Júnior já conseguiu quebrar uma marca atleticana. Desde 2007, um técnico não tinha a oportunidade de dar continuidade ao trabalho de uma temporada para outra. O último a conseguir esse feito havia sido justamente Levir Coupe. Agora, Dorival Júnior espera quebrar outra marca e conseguir pelo menos chegar ao final de 2011 no comando atleticano, o que significaria cumprir o seu contrato. Ele sabe que o treinador precisa mostrar resultados em campo para ter a continuidade. E principalmente no caso do Dorival, né? Vieram os reforços, vieram o que ele pediu, né? O trabalho é duro, mas a gente sabe que ele é competente o suficiente para estar resolvendo essa situação. E o Malu acabou revelando aqui que o Dorival é muito engraçado, que você chega para ele e fala assim, olha, tem um jogador, eu falei, eu quero. Mas onde é que você vai colocar ele? Isso eu dou um jeito. E que o Alessandro Calil tinha até dito, olha, pode parar que eu não aguento mais. Quanto mais eu trago, mais ele quer. E acho que é uma atualização que ele está fazendo do grupo, dentro daquilo tudo que ele diz, de perfil, de característica, de ser jogador polivalente, de dar uma outra cara efetivamente para o Atlético. Né? A expectativa da torcida é que o Atlético consiga brilhar nessa temporada, né? Ano passado ela ficou ansiosa com a vinda do técnico Luxemburgo, acabou não acontecendo absolutamente nada com o Atlético. Aliás, aconteceu, né? Aconteceu tudo, inclusive. Aconteceu tudo. Menos futebol. Menos futebol. E agora com o Dorival, me parece ter o controle sobre o grupo, o Atlético pode sim brigar por títulos nessa temporada, é o que o torcedor espera. E boa sorte ao Dorival Júnior, que realmente operou um milagre no final do ano passado, conseguindo, juntamente com os jogadores, tirar o Atlético daquela situação, ou seja, uma queda iminente para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, o Bruno assusta quando a gente diz que de 92 a 2011 foram 47 treinadores? É um número aí inédito, se for pesquisado, é uma coisa impressionante. Que reflete a própria situação que a gente viu do Atlético nesses anos aqui. Né? Muitas mexidas, né? Quando o Atlético fez a aposta para alguém se firmar, que era o Luxemburgo, tentou bancá-lo até o fim, né? Bancou, né? E até onde não podia mais. E realmente é de assustar, um número muito relevante. Mas o Dorival é um perfil que eu acho que veio em boa hora para o Atlético. Eu até acho que ele teve muita coragem de assumir o Atlético no final do ano passado, porque ele vinha de um trabalho super bem sucedido no Santos, saiu por um problema de relacionamento, né? E assumir o Atlético naquela situação era complicado. Agora ele tem a chance de montar o time dele, é um treinador muito conciliador, é bom de grupo, se relaciona bem com todo mundo, ele tem tudo para ficar muito tempo no Atlético, até tem contrato para isso. Mas é um número muito relevante mesmo e se bobear inédito aí na elite do futebol brasileiro. A média é de mais de 2 treinadores por ano nas últimas 19 temporadas. E isso, em parte, realmente justifica um período tão grande, sem grandes títulos para a equipe atleticana. A gente falou ontem aqui no Minas Esporte que nem sempre a permanência pode resultar em trabalho, mas a tendência é de que um técnico que tenha continuidade no trabalho dá resultado no futuro, como aconteceu com o Adilson Batista no Cruzeiro e o Muricy Ramalho no São Paulo. São 2 grandes exemplos. Agora, na verdade, quando a gente passa esses números e, enfim, coloca essa situação do Dorival, é porque a gente sabe também que o Atlético é uma equipe, por natureza, cheia de cobranças em cima dos seus treinadores.
né, cheio de cobrança em cima da sua situação, porque o atleticano, na verdade, por tudo que ele passou nos últimos anos e voltou a passar na última temporada, ele naturalmente ele é cobrador dessa situação. Né? E mesmo quando ele vê assim, olha, e a gente fala que taticamente hoje o Atlético tem mais opções, o Dorival tem mais opções, mudou, o time está mais encorpado no sentido tático, de função que ele pode ter, ele ainda é muito desconfiado. E para piorar para o Atlético, a década de 90 foi do Cruzeiro, né? Em âmbito nacional. Na rivalidade absoluta. Não, e com a rivalidade absoluta. O Cruzeiro conquistou vários títulos da Copa do Brasil e conquistou uma Libertadores, além de 2 Supercopas. Quer dizer, aí o Atlético tinha que correr atrás e não conseguia acertar de jeito nenhum. E a política do clube também mudou da década de 80 para de 90. Jogadores desconhecidos, o Atlético querendo operar milagre e nada dava certo. Até se chegar a esse número aí, estranhíssimo, 47 treinadores em 19 temporadas. O Manchester United, que já tem 140 anos de vida, tem até hoje na sua história, ele não chega a 25 treinadores. A 25 treinadores. O Alex Ferguson está lá há 25 anos. Pois é. Números idênticos. Ô, Bruno, Nossa, dos treinadores, bem dos semelhantes, times, bem né? semelhantes. Você concorda comigo que o atleticano por si só já vive essa cobrança por tudo que ele passou nos últimos anos? Quer dizer, ele já vislumbra, mesmo que a gente fale assim, olha, está melhor agora, ele continua receoso? Eu, sinceramente, vejo que nesse momento ele vai ter mais paciência até do que com o Luxemburgo. Porque com o Luxemburgo o Atlético investiu tudo para trazer um treinador que ele sempre sonhou e não conquistou nada. O torcedor ele esperou o ano inteiro. E o Dorival, por ter salvo o Atlético ano passado, ele começa essa temporada com muito crédito. Ainda que o Atlético tenha feito aí alguns investimentos aí relevantes para trazer o Richarlison, o Leonardo Silva, trouxe o Jobson também, que pode dar certo, pode não dar, pelos problemas extracampo dele. Primeiro tem que se ver com o Tribunal do Esporte. Né? Depois do Campeonato Mineiro. Eu acho que o Dorival vai ter, sinceramente, muita tranquilidade para trabalhar aí ao longo da temporada toda, porque ele tirou o Atlético de uma situação que o torcedor já dava como certa, que era o rebaixamento. E ele é um cara que ele não entra em conflito, ele é bem conciliador, ele tem um tipo de postura que agradou ao torcedor. Engraçado, né? Como encaixou esse ele é muito pé no chão, mantém uma linha... Muito real, né? Assim como o Cuca no Cruzeiro, é um treinador que não se altera em entrevistas, ele passa muita tranquilidade para quem tá de fora. E o Atlético está com uma vida agora financeira resolvida, aparentemente. E o Dorival tem tudo agora, sinceramente, para fazer um trabalho muito bom. Ele vai começar o trabalho do zero, talvez ele não apareça imediatamente agora no Campeonato Mineiro, porque o time é muito novo. Vai mexer todo. Mas ele realmente tem toda a condição de fazer esse bom trabalho. Ele vai ter até mais a tolerância do torcedor do que tinha o Luxemburgo. Às vezes é difícil até pedir paciência, calma para o torcedor do eu não Atlético, peço né? torcedor Porque do Atlético, não. há 40 anos o Atlético não ganha um título de expressão. Vamos falar de Conmebol? Não, né, gente? O Campeonato Brasileiro de 71 foi o único título que o Atlético conquistou e que vale a pena se colocar ali na sala de troféus e ressaltar que foi campeão. Porque a Conmebol não dá para considerar. Eu tenho 32 anos de idade. Esse ano completam-se 40 anos da conquista do primeiro Campeonato Brasileiro. Não vou entrar nem na discussão da unificação dos títulos, mas de qualquer forma, 40 anos da conquista de 71. Eu, com 32 anos, comparando Atlético e Cruzeiro, vi o Cruzeiro campeão de Supercopa, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e o Atlético não ganhou nada nesse período. Não dá para pedir calma e paciência para o torcedor, mas a tendência desse elenco hoje é que dê frutos. A expectativa é essa. Se vai funcionar, é outra história. Ele é muito novinho, viu, gente? Ele não viu nada. O goleiro Fábio acha que o grupo está mais forte, com os jogadores podendo atuar em um maior número de funções. Os polivalentes estão na moda. A presença do ex-goleiro Raul Plasma na Toca da Raposa rende sempre bons papos com o atual dono da camisa 1 celeste. Quando a gente tem a oportunidade aí de conversar, a gente fica um tempinho ali conversando, é super gratificante ouvir uma pessoa que tem uma história tão bonita dentro do Cruzeiro. Hoje, Fábio também é uma referência do clube. Experiente e ídolo da torcida, o goleiro vê o time mais forte em 2011, pronto para a disputa da Libertadores. Acho que esse ano a gente está com um grupo muito bom, acho que o importante, além de ter essa qualidade, é ter uma cabeça muito focada nos nossos
objetivos ao longo do ano, tanto dentro de campo como fora. Fábio foi poupado do último coletivo, ficou na musculação para um treino físico. Mesmo de longe, ele sabe que Cuca está aproveitando cada trabalho no dia a dia na Toca e testando novas opções táticas para o Cruzeiro. Na pré-temporada, você fazer algumas análises de um trabalho diferente, colocar isso para os jogadores, conversar. Acho que você tem que ter outras opções, não somente um esquema definido, mas também, na hora que surgir dificuldades, você ter alternativas e saber que você trabalhou aquilo para que possa dar certo. Hoje o Cruzeiro começa a colocar tudo em prática em um jogo treino na Toca da Raposa 2 contra o Cuiabá. E no domingo mais um teste contra o Uberlândia no Triângulo Mineiro. Importante, né, você jogar com outras equipes aí nessa fase de preparação. Eu acho que o Cuca tem a oportunidade de observar alguns jogadores. E olha, o Fábio que acabou revelando também que ainda não acertou aquela prorrogação de contrato com o Cruzeiro. Mas que está tranquilo, eles estão conversando. Mas não preocupa essa situação do Fábio? Não, eu sempre me preocupo. Tem contrato até maio do ano que vem. Na verdade, é uma intenção de segurá-lo de uma vez e torná-lo um ídolo definitivo, né? Mas nesse sentido, para que ele talvez se aposente aqui, já que ele já está com 30 anos. Ele tem uma vida aí profissional, o goleiro pode estender um pouquinho mais, até os 38 se quiser, depende do nível que ele vai atingir aí nessa idade e tal. Mas falta 1 ano e meio ainda praticamente para que o contrato dele se encerre. E ele não... Ele está calmo. É diferente do Leonardo Silva, eu acho que ele não trocaria o Cruzeiro também pelo Atlético, assim, acho que não correria esse risco. E ele tem tudo para renovar, eu acho que o Cruzeiro tem aí a opção de fazer uma compra de parte dos direitos dele, vai exercer. A questão é que o Cruzeiro hoje não vive um mar de rosas nas finanças, vai capitalizar alguma coisa certamente para exercer esse direito. Não é o momento, o Cruzeiro fez alguns investimentos aí agora, então talvez não tenha recursos para bancar esse percentual do Fábio. E eu concordo com o Fábio, só para terminar, Pinel, em relação as opções. Eu acho que perdeu o Jonathan, que era um titular absoluto, mas que vinha insatisfeito no Cruzeiro. Mas agora tem mais opções, sim. O elenco está maior, vai ser reduzido, mas o Cruzeiro tem muitas opções em vários setores. Na meia, pode usar o Roger, tem Gilberto, tem o Montilho. Se um machucar, tem outras 2 opções. Tem agora o Dudu, que o Cuca parece que vai dar força para ele. Mas e a zaga? Porque saíram o Caçapa e o Leonardo Silva. E não chegou ninguém. O Caçapa não foi titular. Né? Só o Fabrício, né? Realmente. O Fabrício e o Naldo. O Naldo, eu estou esquecendo do Naldo. O Naldo é o do Vitória, né? Não, o Naldo é da Ponte Preta. Da Ponte? O Cruzeiro tem 5 opções para a zaga. Perdeu aquele jogador experiente, né? O Leonardo Silva já está com 30, 31, o Caçapa estava com 33, 34. Novinhos! E o Caçapa não era titular, mas era aquele jogador de grupo, que às vezes tranquilizava o jogador mais novo em algum momento. Mas, na visão da diretoria do Cruzeiro, não ia render tanto pela lesão do joelho que ele teve no final do ano passado, preferiu rescindir. Mas o Cruzeiro tem muitas opções agora em todos os setores. A lateral direita realmente vai ser uma incógnita, o Rômulo vai ter que mostrar, porque ele não tem um substituto à altura, nem o Rômulo tem o Afonso Giovani. O Diego Renan poderia migrar para a lateral direita. Que é a posição dele. E o Gilberto, não sei se ele teria fôlego hoje para jogar como lateral esquerdo. Poderia fazer assim o Cuca uma composição com o Marquinhos Paraná, como foi feito no final do Brasileiro passado. Mas tem muita opção, o Cruzeiro, o Fábio está certo. Taticamente. Eu acho que só tem um outro lado dessa história da não renovação imediata desse vínculo com o Fábio, que não pode passar batido, é porque essa renovação antecipada pode aumentar um valor de uma multa rescisória. E aí o Cruzeiro poderia ganhar alguma coisa a mais no caso de uma saída do jogador. Também acredito que ele não jogue nunca no Atlético. Mas você está falando para o exterior, né? Mas eu estou dizendo para o exterior. Então, se o Cruzeiro trata hoje de renovar... Claro que eu acho que o Cruzeiro também tem esse interesse em manter o Fábio para aumentar a imagem de ídolo que ele tem, que isso é indiscutível. O melhor goleiro do Brasil, na minha opinião, na atualidade. Mas também imagino que o Cruzeiro esteja se precavendo no caso de perder o Fábio para o exterior, antecipando essa renovação de contrato, ainda que ele termine só em maio do ano que vem. Hoje ele tem uma multa, né, de 3 milhões. O Fábio receberia a metade e o Cruzeiro 1,5 milhão, que seria a outra metade. O Fábio, com essa renovação, vai ter um reajuste aí considerável. E a multa passa a ser maior também. Vai ter, certamente, de longe, o maior salário do Cruzeiro. E renovaria por 4 ou 5 anos, ficaria até 2016.
Então seria tempo suficiente para ele firmar o nome dele de vez na história do Cruzeiro. E acho até que já firmou. E certamente certamente está entre os 3 maiores, 4 goleiros da história do Cruzeiro, com Raul, Dida e Gomes, né? Que o Gomes jogou pouco tempo no profissional, mas ganhou tudo enquanto jogou. Talvez o mais vitorioso deles. E o Fábio certamente aí vai ter um reajuste, a multa vai aumentar, como o Pinel falou. Mas como ele tem parte dos direitos, não acredito que essa multa também vai subir tanto, porque ele certamente vai continuar. O cálculo do salário é que faz a multa, né? Então aí por isso que aumenta nesse sentido. Mas o Gomes aqui, apenas lembrando o time que ele jogou, né? Tinha o Alex. Mas foi uma vitória que tudo bem, mas tinha só o Alex que encobria todos os erros dele, né? Teve um jogo contra o São Caetano que ele levou 2 frangos em 3 minutos, né? 2 frangos não, modo de dizer, porque ele entregou 2 gols em 3 minutos. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem uma placa pro Alex lá no Mineirão, um golaço que ele fez no gigante Silvio Luiz por cobertura. Mas apesar desses erros, é um grande goleiro, né, Lélio? Que bom que ele joga sempre contra o Manchester lá na Inglaterra, né? Inclusive no primeiro turno ele entregou um gol ridículo pro Manchester. Eu não vejo nada demais esse Gomes, o último. Eu gostava do Gomes da década de 80, que foi um goleiraço da história do Cruzeiro. Luiz Antônio tem que discutir, Vitor, com o próprio Raul, enfim. Tá muito atrás desse pessoal. O problema é que aí, jogaram numa época em que o Cruzeiro tinha um time fraco. Mas eram grandes goleiros. O Gomes certamente inclusive o Gasperini também, que jogou no Cruzeiro, ele tá atrás do Gasperini também. Agora... Depois a gente vai fazer um ranking. Maisena também não, né? Maisena também não, mas Ronaldo. Não, Ronaldo também não, né, César Gilmar? Borges. Paulo César Borges. Você está colocando todos os nomes. Mas você não vai falar que ele é melhor que o Gomes. Supercopa. Melhor que o Gomes. Campeão da Supercopa, 2 vezes. Melhor que o Gomes. Só porque ele levou aquele frango do Oséias aos 48, acontece, pô. Contra o Palmeiras. Eu só não concordo, mas é a sua opinião. Não, tudo bem, que bom. Agora, Gilmar, agora eu vou falar. Conclua, por favor. Vou concluir. Eu também concordo, acho que o time do Cruzeiro está forte, como sempre. Entra como um dos candidatos ao título da Libertadores. Mas eu acho que poderia ter algo a mais no ataque, principalmente. Um diferencial. Um diferencial, porque você vai vendo o time do Santos ali se encaixando e tal, e vai chegar o Neymar, e tem o Ganso para entrar, você vai ficando meio assustado, né? Sorte é que o homem tá lá. Pode ser o Neymar na lateral direito, o Ganso na lateral esquerda. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. É verdade, é verdade. É uma instabilidade. Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte no próximo bloco, Matemática em Campo. E a partir das 23h50 tem Brasil e Colômbia, Sul-Americano Sub-20 aqui na tela da Band. Não sai daí, olho no Minas Esporte. E agora o Matemática em Campo com Romero Carvalho na tela da Band. Enquanto o Campeonato Mineiro não começa, um assunto que não sai das rodas de conversa é o ataque cruzeirense. As chegadas de Reis, que marcou 11 gols pela Ponte Preta na Série B em 2010, mas passou em branco no Paulistão, André Dias, bem discreto no mundo árabe, e o paraguaio Ortigosa ainda não animaram a torcida celeste. Se o Wellington Paulista não sabe se vai ou se fica, a diretoria segue em busca do camisa 9. Em 2010, o ataque celeste viu mais baixos que altos. Na Libertadores, a linha de frente não foi o problema e o Cruzeiro, ainda contando com Kleber, marcou 26 gols em 12 jogos, com direito a 4 goleadas. No Campeonato Mineiro, a equipe celeste anotou 35 gols, sendo 5 para Kleber, 5 para Thiago Ribeiro e 4 para Wellington Paulista. Numa comparação com o Atlético, que jogou 2 partidas a mais, a Raposa sai em pequena desvantagem. O Galo anotou 41 gols na competição, tendo Obina e Tardelli como artilheiros com 7 gols cada. Lembrando que no primeiro semestre, o Galo marcou 20 gols na Copa do Brasil. O problema cruzeirense foi de fato no Campeonato Brasileiro. Mesmo vice-campeão da competição, o Cruzeiro terminou o certame com apenas 1 gol a mais que o Atlético, balançando as redes 53 vezes. Thiago Ribeiro colocou a bola no fundo do pano em 9 oportunidades. Wellington Paulista em 7, Farias e Robert marcaram 3 vezes cada um. No Galo, Obina, mesmo ficando boa parte do campeonato fora dos gramados, fez a massa vibrar 12 vezes. Diego Tardelli terminou o Brasileirão com 10 gols, Neto Berola com 4 e Ricardo Bueno com apenas 2. Na Sul-Americana, o desempenho do ataque atleticano reserva foi pífio, com apenas 4 golzinhos. No total, o Galo balançou as redes 117 vezes em 2010. O Cruzeiro fez 114 gols na temporada passada. A diferença é pequena
E ainda pode-se argumentar que a Libertadores tem um nível maior que a Sul-Americana e as primeiras fases da Copa do Brasil. Se no Brasileirão a produção ofensiva dos rivais mineiros foi semelhante, vale a pergunta: o Cruzeiro tinha um problema de ataque? O Galo tinha problemas na defesa? Ou as duas coisas? A resposta é simples. O Atlético sofreu 64 gols enquanto o Cruzeiro deixou a bola passar pelo goleiro Fábio apenas 38 vezes. Porém, o campeão fluminense marcou 62 vezes, o Corinthians 65 e o Grêmio 68. Ou seja, as duas coisas. E mais um detalhe: só por comparar o desempenho do ataque celeste, que brigou por títulos, com o ataque atleticano que lutou para não cair, já mostra problemas a serem resolvidos. A famosa e já propalada busca pelo equilíbrio, sem ser tão esotérico assim. Até o próximo Matemática em Campo. Aquele abraço. Desejando uma temporada bem diferente para os dois, né? Cruzeiro e Atlético. Romero, buscando um equilíbrio. Olha só, o Paulo Leite já está aí para começar o seu Minas Urgente. O Minas Esporte hoje vai chegando à final. Queria muito agradecer a sua presença, Bruno. Obrigada. Bruno Prazer, Furtado, do Super Esporte. O pessoal pode acompanhar sempre as matérias dele lá. Eu sempre estou de olho. O site que fica aberto aqui uma troca, né, é o de Super Esporte. informações. Sempre, sempre. Boa tarde, Boa tarde, Gustavo, Mara. Bruno, Fábio Pinel. Boa tarde. Eu volto amanhã às 12h30. Estou te esperando. Beijão, até lá.